pode continuar olhando para o nosso objeto de meditação enquanto a gente ouve umas breves reflexões. Tem 5 reflexões que o Buda encoraja que sejam feitas com frequência. Tem um cântico disso no livro de Cânticos. Que esse corpo vai envelhecer. Que esse corpo vai adoecer, que esse corpo vai morrer, que esse corpo, que a gente vai se separar daquilo que nos é agradável e que a gente é herdeiro do nosso karma, nascido do nosso karma guia o nosso futuro, em resumo. Se a gente não reflete nessas coisas com uma certa regularidade, as quilesas geram uma certa embriaguez com a juventude, com a saúde, com a vida. Uma embriaguez deludida, que leva à negligência. Que leva a mente a criar projetos secundários de baixa prioridade, do ponto de vista espiritual. Principalmente a terceira reflexão é muito importante de ser trazida, mas tem que ser trazida no momento correto, da forma correta. Tem que observar com cuidado o efeito que tem na mente. Você não tem não entende muito a visão correta que o Buda ensinava, não entende muito a visão de mundo que o Buda ensinava. Refletir sobre a morte às vezes vai gerar um efeito indesejado na mente, vai gerar um conflito mental ou confusão, ou vai gerar depressão. Então é um tema que tem que ser trabalhado, exige várias qualidades mentais para ser trabalhado. De tempos em tempos é bom testar um pouquinho, né? Vamos ver como é que se eu trabalhar esse tema, como que a minha mente está. Minha mente está preparada para lidar com isso? Chacoalhar um pouco a mente com isso. Que a mente às vezes dorme nessa ideia de que esse corpo dura para sempre. Que a gente tem todo o tempo do mundo. Que não há urgência espiritual. A gente pode devagarzinho construindo paro e a gente vai chegar lá. Tipo, as quilesas são muito cômodas. Então chacoalhar a mente com a ideia de que tipo, esse corpo vai morrer. Eu não sei quando que isso vai acontecer. E a gente tem que assustar as quilesas, né? Tipo, eles vão refletir, a gente vê uma notícia no jornal, tal pessoa morreu, qual a idade da pessoa? A pessoa morreu, você tem 30, a pessoa que morreu tem 29. Opa, gente com 30 morre também. Existe isso. Não é só gente com 90 que morre. Gente com 30 também morre. Eu também posso morrer. Poderia ter sido eu. E qual é o efeito que disso tem na mente? Tem assuntos inacabados. E aquele projeto do trabalho? E aquele meu mestrado? E meu doutorado?
E tipo, a casa que eu não construí. E tipo... E aquilo, quais assuntos que vão vir na mente diante de tal chacoalhão? O que realmente importa? Então, chacoalhar essa mente. A mente lidar com sabedoria com os assuntos que ela tem que lidar. Não é que a gente tem que jogar tudo fora. Jogar fora o trabalho, jogar fora os estudos. Não, não é isso. A gente tem que lidar da forma apropriada, de forma equilibrada, na medida certa. Não achar que essas coisas vão ser o fim do sofrimento. Que vai achar um trabalho ideal, que vai terminar os estudos. Não tem fim. Sempre tem mais coisas. Então, como a gente vai lidar com isso? Tirando o estudo do Dharma, todos os outros estudos não têm fim. São infindáveis. Sempre tem atualizações, sempre tem novos assuntos. Se a gente for querer estar a par de tudo, a gente pode estar a par num certo nível, mas nunca vai estar. Mesmo o especialista do especialista acaba se focando numa certa área, e de várias outras áreas ele não tem muita ciência. Então chacoalhar a mente com essas ideias, tipo, esse corpo morre. Esse corpo pode morrer, esse corpo pode adoecer muito rapidamente. A gente passou por uma pandemia não faz 3 anos. E a mente esquece. Você vê, se a gente não traz esse tema com frequência, né, a mente esquece. A tendência das quileses é esquecer. Não muito tempo atrás tinha 5.000 pessoas morrendo por dia no Brasil. Por causa de um vírus, que não tinha controle. E agora tá tudo bem, ninguém morre mais, todo mundo é imortal. A mente esquece. Não deve surgir uma outra pandemia tão cedo. Tudo bem, mas tem vários outros jeitos de morrer que não é pandemia. Como é que a gente vai fazer com isso? Como que a mente vai lidar com isso? O que tem de qualidade no coração? O que a gente leva se esse corpo morre? A gente leva o carro, leva o cachorro, leva o computador, leva a mesa, leva a casa. O que a gente leva? Ou leva essa mente e as qualidades que a gente está construindo nessa mente? Estando no mundo material, é bom ter uma reserva financeira. Mas a gente tem uma reserva espiritual? Como que está a poupança espiritual? Poupança financeira não salva espiritualmente. Como que a gente vai lidar com isso? Pode ter muito dinheiro na conta, mas se a mente tiver um lixo, não vai o ouro para frente. Então, como a gente vai lidar com isso? Onde que a gente tem que investir mais o nosso tempo? Como estamos usando o nosso tempo? Porque a mente tem uma tendência a tendência da cobiça, da insatisfatoriedade, cria coisas pra gente fazer, que muitas vezes não são necessárias.
ou cria metas que não são necessárias. E pinta o quadro como se aquilo fosse, eu preciso disso, você precisa disso, corre atrás disso, vai lá. E muitas dessas são delusões, né? E aí não percebe. No Mangala Sutta, né, tem um verso que às vezes muitas pessoas passam por cima, né? Não levam a sério aquele verso. Ser capaz de contentamento e gratidão. Contentamento parece um assunto tipo tão canto, assim, né? Tão de canto, né? O pessoal está preocupado com Vipassana, Satipatthana Sutta, Mindfulness, mas contentamento é um assunto lá no escanteio do cantinho do quarto, na folha de canto. A última folha do livro. Mas contentamento é uma prática. Não é uma coisa que você tem. É uma prática. A mente fala, você precisa disso, você precisa daquilo. Você fala, não, eu tenho o suficiente. Você vai contra a tendência da insatisfação, a tendência da cobiça, a tendência de ser um fantasma faminto, que sempre está faltando as coisas, nunca está bom. Se não está bom agora, não vai estar bom no futuro. Se o emprego atual a gente tem um certo nível, mas a gente simplesmente segue de forma cega a insatisfatoriedade, a gente vai mudar de emprego e essa insatisfatoriedade vai junto. E a gente vai ficar pulando de um emprego para o outro. Continuar insatisfeito. Isso não tem fim. É um estado de fantasma faminto. Continua faminto para sempre. Nunca vai se satisfazer. O único jeito de se satisfazer é praticar contentamento e contra a tendência da insatisfatoriedade. Isso é uma prática. Não é um botão que a gente aperta, é uma coisa que vem automaticamente. E contentamento, a gente pode simplificar ao máximo os 4 requisitos: alimento, abrigo, medicamentos e roupas. O quanto é realmente necessário para a gente ter o nível de conforto básico e a gente conseguir praticar o Dharma. Se a gente tem roupa suficiente para não passar o frio, se a gente tem um lugar para morar que é adequado, harmonioso, num lugar apropriado, não muito barulhento, com pessoas ao redor que vivem de forma harmônica, a gente consegue se proteger dos elementos, do frio, do calor extremo. Então a mente tem que treinar a se contentar. Se a gente não treina o contentamento com isso, a mente começa a criar projetos. Eu preciso fazer isso para poder conseguir aquilo, e começa a criar uma série de necessidades de conforto além do necessário. Confortos que vão exigir um nível de desgaste físico e tempo que às vezes ele não tem. Quem disse que a gente vai viver mais 5 anos? Quem disse que a gente vai viver até o ano que vem? Quem disse que a gente vai viver até a gente voltar para casa hoje? Onde está escrito isso? A mente esquece que esse corpo morre e começa a criar projetos. Projetos que não têm base. Projetos de castelo de cartas. Baseados na ideia de que esse corpo não morre. Que esse corpo vai durar para sempre. Está num nível, se os 4 requisitos não estão num nível suficiente, realmente, vamos colocar um esforço nisso. É necessário, né? Porque se faltam os 4 requisitos, se o lugar que a gente mora é muito ruim, é um lugar barulhento, pessoas, a gente convive num local com pessoas que têm um nível mental muito baixo, ou então falta comida, falta alimento, e não tem condição de pagar o seu remédio. Isso é muito difícil, né? Dificulta a prática espiritual. Agora, se a gente já tem isso, tem que treinar a mente. Aqui é o suficiente.
Não preciso me preocupar com os 4 requisitos. Não preciso criar projetos a respeito dos 4 requisitos. Eu tenho o que eu preciso. Vou seguir na minha vida sem deixar que o estado de fantasma faminto domine meu dia. Quantas vezes no dia a mente fica alimentando esse estado de fantasma faminto? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Eu preciso fazer isso porque eu preciso disso, eu não estou satisfeito com isso, eu preciso correr atrás disso. Quanto mais a gente alimenta o estado de fantasma faminto, mais fantasma faminto a gente fica. E quando a gente chega lá, a mente continua faminta. Ela foi treinada a fazer isso, ela não foi treinada a se contentar. Aí pode conseguir a casa maior, pode conseguir o trabalho melhor, com um salário muito maior, mas ainda assim vai ser insuficiente. Se a mente treina contentamento, ela consegue trabalhar com o salário que ela tem. Consegue conter os desejos para caber no salário que ela tem. Agora, se a mente não contém os desejos do salário pequeno, no salário grande não vai ser o suficiente. Pode ganhar 3, 4, 5 vezes mais. Não vai ser o suficiente, porque a mente não tem a qualidade de contentamento. E vai continuar sofrendo, vai continuar faltando. E nunca vai ser o suficiente. E a gente vai estar procurando coisas no mundo físico, sendo que o problema, o armário espiritual continua vazio, a despensa espiritual continua vazia. Então, é bom refletir sobre a morte, refletir de que esse corpo não dura para sempre, refletir que contentar-se com os 4 requisitos. Que a gente tem. Isso vai ter um efeito na mente também, da mente ficar bem no presente. Que a mente às vezes cria uma delusão de que tipo, ela precisa de um nível de conforto muito maior para poder praticar. Mas não. Às vezes mais conforto vai só intoxicar mais a mente, deixar a mente mais preguiçosa, deixar a mente mais deludida e apegada às sensações. Uma das práticas do Tangas é se contentar com qualquer tipo de abrigo que lhe é oferecido. No mosteiro, isso reflete da seguinte forma, né? Você chega no mosteiro, você é designado um certo cut, uma certa cabana. E você tem que treinar, se contentar com aquilo, né? Outros monges vão ter cabanas melhores que a sua, mas você se contenta com aquilo, você aprende a viver com aquilo. Não reclamar, não cobiçar outra cabana. Você fica naquele lugar até a mente, tipo... Se você vai para aquele lugar, para aquela cabana, e a mente fica, não, aquele outro monge tem uma cabana melhor, vai ser muito bom quando tiver uma cabana melhor. Enquanto você tiver esse tipo de pensamento, você não sai daquela cabana. Você fala, não, eu vou enfrentar isso e vou praticar o contentamento. Não vou sair daqui enquanto a mente não parar de reclamar. Você pratica aquilo, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos naquela cabana, aí a mente nunca mais, até a mente se contentar realmente, tipo, ela entrar na cabana e tipo, nem pensar no assunto, eu preciso de uma outra cabana. Isso é contentamento. Se a mente não está nesse nível, não está contente. Isso já está no estado de fantasma faminto num certo grau. Então, contentamento é uma coisa de praticar, não é uma coisa que vem do céu, assim, que a mente se inspira e ela é contente. Uma coisa que tem que treinar, enfrentando. Opa, a mente está precisando muito disso, não vou ficar com isso. Questão de panos, né, roupas, né? Tem a prática de você usar o manto até ele não dá mais para remendar, né? Eu lembro que quando o primeiro manto que eu tive, né, tipo,
Fui remendando ele, até chegou um ponto que, tipo, todo dia eu tinha que remendar, né? Aí, tipo, e a mente tava assim, não tava cobiçando o outro manto. Eu já conseguia viver com aquele negócio de remendar todo dia, mas eu falei, não, realmente tá demais já. Tipo, você remenda, depois ele rasga, você também não remendou, porque o tecido tá frágil, né? Não, tô enxugando gelo já, né? Passou do limite, né? E tem uma certa ofensa à regra monástica se ficar furado por mais de 3 dias, você tem que confiscar o manto. Então, assim, estava sendo um negócio inconveniente, porque todo dia você tinha que ter um tempo lá para ficar costurando. Né? Rasgava em múltiplos lugares, aí eu falei, não, vamos arranjar um outro manto. Mas tem também, tipo, não é que faltava manto no mosteiro, né? No mosteiro de Tailândia, tipo, não falta manto, né? Manto tem estoque, enchendo o estoque de manto. E aí tem o outro extremo, né? Que é, imagina, tem muito manto, tá bom. Ah, rasgou um negocinho. Ah, eu preciso de um manto novo. Vai lá no armazém e quero um manto novo. Ah, veio um manto de seda. Eu vou querer um manto de seda, então, que é melhor, é isso e aquilo. E a pessoa fica trocando de manto e não tem fim. Você vê, ela vive no mosteiro, mas a mente continua faminta, né? Não pratica contentamento. Né? Não é ir para o mosteiro que vai resolver o problema também. Contentamento é uma coisa que a gente pratica, né? Seja onde a gente estiver. Então, seja com relação aos 4 requisitos, é muito importante treinar contentamento. Hoje não tem sucrilhos, come bolacha. Não tem bolacha, come pão. Não tem pão, come o que tem. Não ser aquela pessoa que, tipo, não, acabou os sucrilhos. Não, eu tenho que mudar minha agenda do dia para ir comprar sucrilhos, que eu não vivo sem sucrilhos. Então você vê, treinar contentamento, usar o que tem disponível, comer o que tem disponível. Você vê, tudo isso gasta tempo, né? Você tem que se deslocar, ir até o local, comprar o que você está procurando, às vezes tem que ir para outro lugar, porque no mercado que você foi não tem. E é tempo que você poderia estar praticando, né? Você comeu, encerrou, encheu a barriga, né? O suficiente para manter o corpo saudável, pronto. Bora praticar. Não achar que você vai resolver o problema, satisfazer o corpo com comida, né? Que daqui 12 horas ele vai estar com fome de novo. Né? Então, contentamento poupa tempo. Contentamento gera um estado de conforto interno. Se não cultivar esse contentamento, não vai ter conforto no presente, não vai ter conforto no futuro. Pode ser num trabalho melhor, numa casa maior, não vai haver conforto. A mente vai continuar no estado de fantasma faminto. Cobiçando cada vez mais. Quando terminou o projeto de construção do salão do Dharma, na reunião lá da diretoria da SBB, né, o Ajahn falou, né, tipo, agora acabou, né? Agora é manter o que está construído. Não precisa de mais nada, assim, tipo, tem o salão dos monges, tem os cultos, a comunidade de monges, tem a cozinha, é isso. Não precisa de muito mais, acabou, né? Tipo, agora é só manter o que tem. Né? Você vê um exemplo de prática de contentamento, né? Tipo, se deixar a mente solta, não, vamos construir mais uma estupa, vamos construir mais isso, mais aquilo, e às vezes são coisas que não são necessárias. Às vezes não tem demanda para certas coisas. E às vezes dá mais serviço para limpar, né? Você vê, tem 2 monges no mosteiro e 1 ou 2 leigos que vão de vez em quando, né? Se construir muito mais coisa, fica difícil de manter. Muito serviço de limpar. Manter limpo.
Se você vê, contentamento simplifica, poupa tempo de todo mundo. Óbvio que no futuro podem surgir necessidades. Opa, o ambiente é dinâmico, né? Opa, é necessário ter um local para certa atividade. Opa, então faz aquilo, mas não deixa a mente seguir aquilo cegamente, né? Também não deixa a mente ficar do ponto de vista do Dharma, né, não é saudável ficar deixando a mente nesse estado de fantasma faminto, né? Às vezes a pessoa tem essa ideia de que sonho é uma coisa boa, né? Mas sonho, se olhar para a mente assim com clareza, sonho e estado de fantasma faminto tem que tomar muito cuidado, né? Porque uma coisa é essa inclinação de tipo, não, quero melhorar certos aspectos e tal. Outra coisa é esse estado de fantasiamento que tipo, não, eu realmente preciso disso e fica muito preso nisso e não consegue contentar com o presente, né? Tomar muito cuidado com isso, né? Porque se a gente alimenta esse estado no presente, ele vai continuar no futuro, né? Ele não vai embora. A gente pode conseguir o objeto físico que a gente quer, mas o estado vai junto, o estado mental vai junto, porque a gente carregou ele, alimentou ele, né? Agora, se a gente treina contentamento, a gente tem contentamento agora com o que a gente tem. E se no futuro a gente consegue um lugar melhor, algum trabalho melhor, a gente vai estar contente também. E vai conseguir gerenciar bem os recursos financeiros que a gente tem, o tempo que a gente tem. Agora, se a gente sonhar sobre o futuro, sobre um trabalho melhor, um lugar melhor, um emprego melhor, tudo isso não vai gerar um estado mental melhor no futuro. Pelo contrário, né? Vai alimentar que o estado mental seja ruim. E que a gente sempre queira mais e mais e mais. Alimentar essa cobiça, alimentar o estado de fantasma-faminto. Então o contentamento é o oposto, né? A mente fala, eu preciso disso. Não consigo viver com isso. Tá bom o suficiente, não tem... Realmente preciso disso? Esse tipo de pensamento leva ao contentamento. A gente realmente precisa que, ter um local de prática que seja azulejado com porcelanato, que tenha portas de abertura automática, que a porta não ranja quando abre, que seja tudo novinho. É realmente necessário isso? E se a gente cultiva contentamento, é uma coisa que vai ter no coração, vai ter na mente. E se tem na mente no presente, se acontecer alguma adversidade, né? Ou o corpo ficou doente, eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia antes. A mente vai ter contentamento, vai saber lidar com isso. E vai estar bem. Agora, se a mente está acostumada a ficar querendo, a gente vai se sentir mais aleijado ainda mentalmente, né? Porque surge uma deficiência física, surge uma adversidade física, o corpo fica doente ou alguma coisa do tipo, né? A mente vai ficar no estado ruim, não vai ter condição de lidar com aquilo de forma. E refletir sobre a morte é muito bom, né? Porque muitas pessoas, se não reflete sobre a morte, a gente vai ter negligência, né? Algum grau maior ou menor de negligência, né? É como se o Adyanan usa o símile de como se as crianças estivessem brincando no parquinho enquanto tem um grande incêndio florestal em volta do parquinho. E as crianças estão brincando, se divertindo lá no parquinho. Então o samsara é um parquinho, né? Mas se a gente não lembra que está tudo pegando fogo em volta, a gente fica brincando lá e daqui a pouco o fogo chega. E aí não vai estar preparado para a queimação. Então é bom a gente treinar isso desde agora. Então, onde quer que a gente esteja no presente, com relação aos 4 requisitos, cultivar o contentamento com relação aos 4 requisitos. O lugar que a gente mora, a comida que a gente tem, os medicamentos que a gente tem, o trabalho que a gente tem, estendendo isso para os leigos, né? Para nós leigos, né? O trabalho que a gente tem, a família que a gente tem. Cultivar essa mente que, tá bom o suficiente.
Essas ideias do tipo, a minha família tinha que ser assim, a minha mãe tinha que ser assado, meu irmão tinha que ter sido assim, eu tinha que ter nascido numa família melhor. Tudo isso é o mesmo estado de fantasma faminto, que é o oposto do contentamento. Não, tá bom. Dá pro gasto. Dá pro gasto. Consegui chegar. Independentemente do que aconteceu, eu consegui chegar no Dharma, eu consegui ouvir o ensinamento do Buda, que já é muito raro de acontecer. A gente conseguiu chegar no ensinamento do Buda, ouvir, se inspirar e praticar. Isso já está muito bom. Já é ganhar na loteria 4 vezes. Não tem do que reclamar. Independente de onde nasceu, o que fez a gente chegar até aqui. Já está muito bom. A gente tem que se contentar com isso. Que possibilitou a gente chegar no ensinamento do Buda, que é a maior joia que tem disponível. Daqui para frente é com a gente. Não culpar o passado, não ficar querendo consertar o passado, ou querendo justiça com relação ao passado. É fazer o melhor daqui para frente e começar com contentamento. Pacificamente e olha, ok. Olha para essas questões e cultiva contentamento deliberadamente com relação a cada questão. Família, ok. Meu pai pode ter sido assim, minha mãe pode ter sido assim, minha irmã pode ter sido assim, meu irmão pode ter sido assim. Tá bom. Tá bom. É a minha família que eu tive. Família que o meu mérito possibilitou. Tá bom. Pode não ser a família ideal, dos sonhos, do conto de fadas, mas tá bom. É isso que eu tenho. Não vou alimentar esse estado de fantasma que eu deveria ter sido uma família assim. É tão triste eu ter sido uma família assim, tudo isso é estado de fantasmamento, de novo. Então cultiva o contentamento com relação a isso, cultiva com relação ao trabalho, cultiva com relação. E a gente vai ver que muitos problemas que a mente fica alimentando e criando e girando é só falta de contentamento. E é só a gente seguindo a aquileza da cobiça e da falta de contentamento que vai empurrando a gente para fazer coisas que a gente não precisa fazer. Correndo atrás de coisas que a gente não precisa na nossa vida. Ou se colocando em risco por coisas que a gente não precisa, que não vai ser a solução do nosso problema. Não, a pessoa sonha em ter uma Ferrari, então ela vai lá e se endivida no banco, faz uma dívida maluca, sem pensar no futuro, só para realizar aquele sonho dela. Ela chega na Ferrari, Ferrari não é tão bom assim, preferi uma Lamborghini. E ela só vai lá, se endivida de novo, de novo, não tem fim. Então, o contentamento é uma prática, muito, não falada a respeito. Mas que resolve muito problema. E que eleva esse estado mental. O estado mental de um fantasma faminto é um estado mental inferior, é um estado mental quente, é um estado mental doloroso. Agora, o estado mental de mente contente é mais para o nível humano, nível dos devas. Então, mais radiante, mais leve. E isso possibilita que a nossa prática fique num nível mais leve. Então, não negligenciar esse aspecto, fica o convite a refletir nessas coisas e cultivar contentamento com relação aos 4 requisitos. Olhar para esse assunto. Né? E, junto com isso, refletir sobre a morte. Óbvio que, com relação à morte, observando o aspecto de que tipo de efeito está tendo na mente. Está levando a preocupação além da conta, desespero, também não é por aí. Se está por aí, então não está certo. Então, melhor não olhar para esse assunto agora. Deixa para olhar depois. Mas as duas coisas andam junto, né? Contentamento e reflexão da morte podem trabalhar juntas muito bem. E contemplar a morte ajuda a gente a cortar esses projetos de longo termo que a gente não precisa. Né? Às vezes a mente vem com um sonho, não, daqui 5 anos eu vou estar fazendo isso, vou estar... Será mesmo? Será mesmo que você está vivo para isso? E se eu não estiver contente agora, como é que eu vou estar contente lá no futuro?
Então, a hora de praticar é agora, né? Não é depois de amanhã, não é depois de mês que vem. Não é depois que, tipo, eu tenho que terminar tal projeto do trabalho, tenho que terminar tal projeto da faculdade, tenho que terminar... Essas coisas não terminam. A gente vai terminar um e vai começar outro. Não tem fim. Não queira terminar o serviço material. O serviço no mundo material não tem fim. Limpeza no mundo material não tem fim. Tem que saber o nível suficiente de saber contentar. E aí a gente vai saber ter sabedoria para lidar com essas situações. De forma mais hábil, ter a mente mais leve no meio da bagunça do mundo. Então fica o convite de refletir e testar essas coisas. De forma que a gente possa levar essa mente. Com isso a gente vai ter mais harmonia, mais paz, experienciar mais o estado humano, o estado de Deva, mental de Deva. Isso torna as coisas muito mais fluidas, né? E quão mais radiante a gente vai ser. Não está preocupado com, tipo, esperar, não, tem que realizar tal sonho. Tipo, a gente tem que realizar tal sonho e não vai estar feliz no presente. Tem que treinar essa mente para contentar-se com aqui e o agora. Os 4 requisitos no aqui e agora tem que estar bom o suficiente. E aí, se no futuro a gente tiver condições materiais melhores, tudo bem, a gente vai saber lidar com a sabedoria com isso. Tomar cuidado com os projetos que às vezes os esqueletos enfiam na mente. Coisas que a gente precisa e que a gente não precisa. Convite de testar, refletir e olhar para essas coisas e poupar o nosso tempo, usar o nosso tempo da forma mais hábil possível. Quem não sabe quanto tempo nos resta. Cada ano aniversário que a gente faz é um ano a menos, mais perto da data da nossa morte. Quantos dias a gente tem? Quantos anos a gente tem? As pessoas não olham para isso, né? É uma reflexão, né? Tipo, opa, se a gente acha que a gente vai viver uns 80 anos, opa, faltam quantos anos para 80? Nossa, tem mais 50. Tem mais quantos? Estamos com tempo para brincar no Sansara ou estamos com tempo para treinar essa mente no aqui e agora e parar de ficar procurando refúgio no Sansara? O estado mental de fantasiamento é isso, né? Ele pinta uma realidade que não vai ser muito melhor quando tiver isso, quando tiver aquilo, quando for assim vai ser muito bom, quando eu terminar os estudos, quando eu passar no vestibular vai ser muito bom, quando eu terminar a faculdade vai ser muito bom, quando eu sair desse trabalho vai ser muito bom, quando eu me mudar de cidade vai ser muito bom, quando eu tiver... Mas nunca vai ser bom, porque a mente que cria essa realidade é uma mente de estado de fantasma. Esse estado foi fabricado por Queleza. Então, quando a gente chega lá, não é assim. Quanto mais a gente alimenta esse estado, pior fica. Então, fica o convite de testar, refletir, olhar para essas coisas com mais frequência. E a gente vai ver que a gente não precisa de tanto assim quando a gente pratica contentamento. A gente não precisa de tanto assim. Não precisa de tanto assim. Então, acolhedor no coração quando a gente olha assim, tipo... Não, quais são os seus sonhos? Eu não tenho nenhum sonho. Tipo, no Sansara, assim, tipo, qual o seu sonho, assim? Não, tipo, tô ok, tô bem. Tipo, você vê as pessoas correndo atrás de tanta coisa, tipo, se matando, tipo, às vezes tendo 3 empregos para poder, tipo, alimentar um sonho, e quando a pessoa chega lá, ela consegue aquilo, depois ela pula do prédio. Então, assim, até que ponto vale a pena correr atrás dessas coisas que a mente joga na nossa frente, com objetivos? Então, contentamento é uma prática que traz bons resultados, né? Então, fica o convite de testar, treinar, olhar para isso com mais frequência.
Alguma pergunta, comentário, compartilhamento? É interessante isso que você falou e é incrível quando faz diferença você ficar mais próximo do Dharma, na amizade mais próximo do Dharma e porque quando você está no mundo, essa coisa que você fala essa questão do sonho, né? Se você vai falar, às vezes até para um psicólogo mesmo, às vezes para amigos, familiares, eles começam a ficar preocupados porque você não caminha. E você, às vezes fraco da mente, também começa a falar, meu, eu tenho que caminhar, porque na verdade eu não tô, não é o Dharma, mas eu estou doente, porque você começa a ficar assim, sabe? É muito difícil porque é um movimento para que você não pare de buscar. Só que quando você pratica, você vê isso aí, você vai passando a vida, você vai ver que você conquista e não é nada, conquista e não é nada, conquista e não é nada. E não tá isso, você falou, é que nem limpar. É saudável manter um ambiente limpo? É. Só que não dá pra você ficar com aquela mania de que assim, agora caiu um pozinho aqui, abriu a janela, vai sujar um pouco. É melhor estabelecer uns períodos assim pra você de vez em quando limpar, não ficar louco, porque não vai parar de sujar. Sim. O mundo é assim, né? Sim. Incrível. Mas assim, essa história, tipo, eu lembro, assim, bem claro pra mim, assim, tipo, essa coisa de, tipo, não, quando eu tava eu conheci o budismo quando eu tava no ensino médio, né, eu falava, não, quando eu passar no vestibular, acabar com essas matérias chatas, tipo, história, geografia, né, essas matérias que eu não gosto, né, eu vou ser, tipo, vai estar bom, né. Aí você acaba aquelas matérias, tipo, você entra na faculdade, é o curso que você quer, aí tem as matérias que você não gosta também, você vê que, tipo, as matérias que você não gosta sempre aparecem. Ah não, quando eu for trabalhar, eu sair da faculdade, né, vai ser bom. Aí chega no trabalho, tem coisa que você não gosta também, né? Sempre tem coisa que você não gosta, né? Ah não, quando eu mudar para tal lugar, não. Quando eu for então, você vai para o mosteiro, você vai para Mapjan, né? Não, mosteiro tem um Krubajan, daqui a pouco, ah não, aqui tem monge temporário, né? Eles só vêm, eles nem sabem o que eles estão fazendo, só vêm porque o pai e a mãe mandou, tipo, eles bagunçam, ficam conversando. Não treina direito, às vezes faz bagunça. Quando eu for pro mosteiro filial, que todo mundo for sério, vai ser bom. Aí você vai pro mosteiro filial, não, agora tá muito quieto, não tem eu tenho que fazer tudo sozinho, tipo, não tem ninguém para ajudar no serviço, eu tenho que limpar o mosteiro inteiro sozinho, tipo, tem pouca comida, aí tipo, aí o que mais? Você vai no Tudong, né? Tipo, tem gente vai fazer peregrinação. Aí sai andando pra lá, não é muito frio, lá é muito quente. E aí você sai andando pra lá e pra cá, e mesmo na vida monástica dá pra você continuar seguindo essa história, né? Então assim, não, vou ficar aqui até a mente parar de reclamar que eu tenho que ir pra algum lugar. Aí tipo, opa, dá pra ficar aqui, não é tão ruim assim. E aí você vê que tipo, ir nessa direção, a mente, você corta essa tendência de sair correndo atrás das coisas, né? Que você vai pra vida monástica e você continua levando essa tendência junto, né? Então não tem fim. Aí você vê que tipo, o contentamento é uma prática, né? Não é uma coisa que tipo, você vem assim naturalmente, né? É uma coisa que você tem que praticar, né? E contra a tendência de empurrar, né? E você vê, a própria psicologia às vezes meio imatura, né? Que as pessoas, essas psicologias ocidentais vêm com essa ideia de que não, para a pessoa ter um ordenamento mental, ela tem que ter projetos e tal, isso que é o bom, né? Tipo, eu lembro uma pessoa, quando eu fiz 2 semestres de psicologia, né, uma das pessoas contou pra mim que, tipo, a psicóloga dela falou, né, tipo, uma das perguntas que a psicóloga fez, né, qual o carro que você quer ter? Tipo, se fizesse essa pergunta pra mim, eu ia falar, tipo, eu não tô nem aí pra carro, tipo assim, do ponto de vista mental budista, tipo, que diferença, você tá na faculdade, você não tem condições de ter um carro. Por que você vai alimentar pensamento sobre ter um carro sendo que você não pode comprar um carro? Isso vai ser sofrimento. Isso vai ser um estado mental de fantasmas famintos. Você está alimentando um estado mental de fantasmas famintos. Você está alimentando um estado de falta. Então, assim, alimentando esse estado de tipo, você tem que sair correndo atrás, né? Então, assim, tá bom, tem casos que pode ser útil no sentido de se a pessoa está muito inerte, né? Tipo, está muito parada, está muito... Talvez seja útil num certo grau, mas assim... Se a pessoa já está caminhando, né? Não é hora de se preocupar com isso, é hora de se preocupar na faculdade, né? Não é hora de saber qual carro você vai ter. Você nem sabe se vai ter condições de pagar aquele carro, né? Você fica alimentando, tipo, não, então eu falei para a psicóloga que eu quero ter uma Lamborghini. E aí você começa a viver para ter a Lamborghini. Aí você fala, nossa, esse trabalho que eu tenho não dá para comprar a Lamborghini, então eu tenho que estudar mais. Tem que estudar e ter 2 empregos para poder comprar a Lamborghini. E aí você começa a trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você vai se matar por uma coisa que às vezes nem você queria, né? Então, assim,
é bom ter frugalidade nesses assuntos, né? Tipo, então assim, a pessoa pergunta, quais são esses aqui? Não, eu quero ter estabilidade da família, estabilidade financeira. Tipo, isso é uma meta razoável, né? Uma coisa sustentável, né? Uma vida sustentável. Né? E assim, objetivo mesmo, para a gente ter objetivos que vão levar à felicidade, de acordo com o Dhamma, tem que estar no Dhamma. Né? Não é fora do Dhamma que a gente vai conseguir felicidade. Né? Esses objetivos mundanos, tá bom, a gente consegue, fica felizinho por um tempo, depois segue correndo atrás de outra coisa, né? Porque as crenças são assim, né? Então nunca vai ter fim. Chegou lá como título de melhor tal coisa do Brasil. Você chega lá, depois de um tempo, você nem lembra que você tem esse título, né? Fica uma coisa lá no currículo lá que tipo... Se você lembrar daquilo, você pode se sentir bem, mas se você não lembrar, você não está lembrando disso o tempo todo, né? Você não é aquilo. Então, até que ponto que isso é realmente você, né? Então, se matou para correr atrás de uma coisa que às vezes no final das contas nem tem tanto valor assim. Não sei se isso ajuda de alguma forma. Os nossos é meio quebrados, né? Você vai conquistar essas coisas e você percebe que realmente não tem essa satisfação, né? E aí você percebe que o problema é até você, né? Querendo que o seu salário deu, querendo não dá, buscando no lugar errado, né? Buscar no lugar errado, né? Tipo, pra ter essa contentamento. E você vê, se você praticar o contentamento, você consegue ficar com o que você tem, né? Tipo, tudo bem, é bom ter, como é que fala? Um certo nível de conforto para poder ter a prática, poder participar de retiros, poder visitar professores, poder ter essas condições de viagem, né? Que viagem não é uma coisa barata, né? Então, assim, é bom ter isso, né? Mas também contentar com o que a gente tem, né? Tipo, até que ponto é mentalmente saudável, tipo, trabalhar, estudar e ter 2 empregos para poder daqui 5 anos poder ter um pouco mais de dinheiro para poder viajar, né? Então, assim, Então, assim, vai que você morre nesse meio tempo, né? Você está vivendo pro futuro, né? Você está se matando, não. Assim, eu vou me matar agora para daqui 5 anos eu poder ter tempo para praticar. Vai que você morre antes, né? Então, assim, para eu poder me aposentar. Então, assim, não deixa pro futuro o que tem que ser resolvido agora, né? E você vê, olhando ao redor, contentamento é uma coisa que as pessoas não são, no mundo moderno não é uma coisa incentivada, né? O incentivado lançou o iPhone 15, opa, bora pro iPhone 15. Você ainda não tem o iPhone 15, ou eu já comprei o iPhone 15, você não comprou, você está desatualizado, aí você tem que correr atrás, ó. Aí você tem que ir lá correr, fazer hora extra para poder comprar o iPhone 15. Aí lançou o iPhone 16, precisa do iPhone 16, você precisa ter, imagina, o que é isso? Você precisa ter o último iPhone, né? Então, assim, saber o limite, né? Então, assim, não é que você não possa atualizar para o iPhone novo, mas assim, sabe, tá dando para fazer o que eu preciso fazer? Então tá bom. Agora começou a dar problema, começou a atrapalhar minha vida, meu fluxo de trabalho normal significativamente, tá bom. Tá na hora de trocar. Mas você vê, não é o assunto central da sua vida, né? Tipo, trocar de iPhone. Né? Senão vira uma correria maluca, né? Mas você vê, se você não tem companheiros que praticam, que vivem nos mesmos objetivos, né? A gente é arrastado por isso. As pessoas vão estar falando sobre isso, tipo, o ambiente de trabalho, né? Tipo, não, eu fui para Madrid, tipo, eu trabalho num banco, né? Assim, eu acho o ambiente bem tóxico do ponto de vista dessas, assim, essa cultura de, tipo, meu Deus. Faria Limers, né? Então, assim, o pessoal com esses papinhos de, tipo, não, mas eu fui para tal lugar, eu fui para tal país na Europa, eu fui para tal, tipo, ou então eu paguei tanto em tal festa, eu falei assim, a mente só vai ficando assim, tipo, eu não quero nem ouvir o que as pessoas estão falando, que tipo, meu Deus, as pessoas estão sofrendo, não estão percebendo. Então, que as pessoas têm esse negócio de você não poder ficar contente para você ficar sempre buscando. Ao mesmo tempo, você não pode falar que você não está contente, você tem que fingir contentamento, porque é tabu você ser ingrato, né, por exemplo, porque parece que você está sendo ingrato, você não para de buscar, né? Sim. Então você também tem que ocultar que você tenha, uma coisa meio esquizofrênica, meio... É um falso contentamento, né? Contentamento legítimo, a mente tá bem, assim, tá bem, internamente tô bem. Tipo, não tô precisando de nada, né? Porque, assim, outra história a respeito disso, né? Por exemplo, o contentamento, né? Uma vez o Ajahn Brahm contou essa história, né? Tem uma regra monástica que permite o seguinte, né? Se algum leigo
oferecer tem uma coisa que o leigo pode fazer, que é tipo, oferecer para ser o seu patrocinador no seguinte, qualquer coisa que você precisar, você pode me procurar, né? E aí, tipo, esse monge, o Ajahn Brahm, ele estava praticando de forma contente e tal. Aí veio um leigo e deu esse convite para ele, né? Tipo, você vê, do ponto de vista mundano, parece uma coisa boa. Nossa, o monge vai ter um patrocinador, alguém vai ajudar ele, né? Mas se a mente não está muito treinada, disparou nele um estado mental assim, do tipo, nossa, que bom que eu tenho um patrocinador agora. Aí ele alimentou o estado mental de tipo, o que eu preciso? Essa pergunta é a pergunta do fantasma faminto, né? O que eu preciso? E aí começou, esse meu chinelo tá meio ruim, né? Mas seria bom ter uma lanterna um pouco mais potente, né? Eu acho que também eu preciso de um casaco, né? Porque, tipo... E aí, tipo, a lista começou a crescer. E, tipo, não tinha fim. E aí, tipo, por mais que o patrocinador falou, qualquer item no valor de, tipo, sei lá, R$1.000. Tipo, R$1.000 já não cabia, né? Porque se alimentou um estado mental de que, tipo, não tem fim, né? O que eu preciso? Essa é uma pergunta a não ser feita, né? Porque você faz e aí, tipo, quem vai responder vai ser o fantasma faminto, né? Ele vai... E aí você não... Tudo isso... Aí ele falou, não. Ele rasgou o papel depois e falou, não. Nunca mais... Falou pro leigo, nunca mais me ofereça isso. Eu prefiro a minha mente contente do que isso, né? Então, assim... Não posso falar. Então é isso, né? Você vê... Contentamento é uma prática, né? Então, assim... Às vezes... Ter dinheiro demais... É ruim, porque se a gente não tem a mente contente, a gente vai pegar todo aquele dinheiro e vai procurar coisas que a gente precisa. E aí, mesmo com o salário maior, não vai dar. Então, contentamento é essencial, né? Porque senão a gente sai correndo atrás de coisa que não vai encher o tanque. Você falou alguma coisa? Não, só ia comentar que é igual quando você vai comprar um item, aí tem para completar, falta um valor para completar o frete. Aí você vai lá e começa, eu me pego fazendo isso. Aí começa, não, o que eu vou precisar dessa loja? Aí começa a aparecer um tanto de coisa aleatória. Quando eu coloquei um tanto de coisa no carrinho, eu olho e falo, gente, eu nunca imaginei em ter isso. Você nem sabia que você precisava disso, né? Será que eu preciso? O feed da loja te enfiou na cabeça que você precisa Você tá disso. comprando um bico de pato para cachorro, sabe? E assim, o próprio mercado, né? Quem vai em mercado sabe, né? No caixa tem as coisas, as guloseimas, os chocolates. E assim, isso é pensado justamente tipo, em ver, por exemplo, o próprio, pelo que eu pesquisei, né? O próprio design dessa ideia de mercado, né? Em vez de ser uma coisa que você chega no balcão e pede, uma coisa que você anda pelo, né? Essa coisa de mercado que a gente anda no mercado, pelas prateleiras, e a gente mesmo pega as coisas, né? Foi desenvolvida no sentido de, por exemplo, baseado na cobiça, né? Porque quando a gente vê uma coisa, aquilo surge desejo na mente e a gente segue, né? Porque se a gente está só num balcão assim, tipo, alguém tivesse um balcão assim, né? Em vez de um mercado ser uma coisa que a gente anda, e fosse um balcão assim, o que você precisa? Eu vim comprar leite, arroz, feijão. Tá bom, aqui está o seu leite, arroz e feijão. Você ia comprar só isso e acabou. Agora, como você está andando no mercado, e aparece embalagem bonita, aparece um anúncio, aparece uma coisa de marketing, você vai lá e compra mais coisa do que você realmente precisaria. Então, assim, você vê como que o próprio comércio já foi desenvolvido em cima disso, né? Dessa psicologia contra você, né? Então, assim, como que é complicado, né? E as lojas online também não são diferentes, né? Aparece lá, você também pode precisar de. Então, assim... Quem comprou isso também comprou isso. Sim. E assim, isso entra também na coisa de privacidade de dados, né? Que, por exemplo, que é um pouco a ver com a minha área, né? Tipo assim, quando você... As lojas têm, como é que chama? Dado incentivo para você usar o aplicativo. Às vezes dão um desconto para você comprar pelo aplicativo, em vez de você usar o navegador. Porque quando você usa pelo navegador, tem como você bloquear esses trackers, né? Que são essas coisas que, tipo, esses softwares que ficam lá escondidos dentro da página, que capturam os seus dados e criam
Ó, eles veem assim, você está navegando com esse negócio, com esse e-mail aqui, então a gente vai criar um perfil. Cada link que a gente cria um perfil, a gente vê quais produtos que é, a gente monta um perfil que essa pessoa compra e a gente vai oferecer produtos baseados nesse perfil. Tem como você bloquear isso no nível do navegador. Né? Agora, no aplicativo, a empresa tem total controle, não tem como você bloquear esses trackers. Né? Então, assim, cada coisa que você clica, cada coisa que você fica parado, ele já é contabilizado como, opa, ele prestou atenção nisso, então eu vou oferecer isso depois para ele. Então, assim, é usado contra você. Né? Então, esses aplicativos de loja online, né, eles usam isso, né, contra a gente. Né? Então, As esqueletas contra a gente. Exatamente, as esqueletas contra a gente. Né? Então, assim, a gente tenta se proteger da melhor forma possível, né? Essas redes sociais às vezes não. E assim, uma coisa que eu digo às pessoas, né, se a gente tem vulnerabilidade em relação a isso, não use as redes sociais para logar nessas lojas, né, porque todos os seus dados de privacidade, todos os seus dados da rede social já vai para a loja, né, também. Tem algumas restrições lá do que vai e que não vai, mas assim, já aumenta muito o número de informações que a loja vai ter sobre você, né. E isso vai aumentar a chance dela enfiar coisas baseadas nos seus hábitos, né, então assim... É sempre bom criar contas separadas, tipo, com e-mails aleatórios separados, com senhas separadas, que aí, tipo, não tem um perfil único. As pessoas acham que logar a conta do Google é a coisa mais inteligente, que é conveniente, né? Mas, na verdade, você está dando, basicamente, um perfil unificado, uma personalidade virtual para essas empresas usarem contra você depois. Então, assim, é uma coisa que as pessoas deveriam atentar mais, né? Política de privacidade, aceitar os cookies. Coisinhas que as pessoas não prestam atenção, mas justamente aquilo que é a arma que eles usam contra você, né? Contra a gente. Passamos demais do horário para variar. Se vê semana que vem, então.